Abraão, a jornada da fé inabalável que transformou o mundo em meio à rotina de uma terra pagã, cercado por deuses falsos e tradições distantes do verdadeiro Deus. Um homem chamado Abrão recebe uma palavra que muda completamente o curso da sua vida. Não há introduções longas, nem explicações elaboradas. Apenas uma voz clara, direta e divina. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nesse instante, um chamado rompe o silêncio da alma de Abrão. Deus não apenas o convida a sair de onde está, mas a romper com tudo que conhece, a deixar o conforto das certezas visíveis para abraçar uma promessa invisível. A fé de Abrão começa a ser forjada ali, na tensão entre a obediência e a dúvida, entre o conhecido e o desconhecido. E é justamente nesse ponto que se revela um dos maiores segredos espirituais. Deus não chama homens perfeitos, Ele chama homens dispostos. Abrão não conhecia o destino final, mas conhecia aquele que o chamava. A voz de Deus sempre conduz para algo maior, ainda que a jornada exija renúncias e passos no escuro. Quando Deus chama, Ele também promete. E a promessa para Abrão é ousada: fazer dele uma grande nação, abençoar todos os povos por meio da sua descendência, tornar o seu nome memorável. Aquele chamado não era apenas um convite a mudar de endereço, mas a mudar de identidade, de propósito e de destino. Abrão havia obedecido ao chamado, deixado tudo para trás e caminhado por fé. Mas os anos se passaram e a promessa de um filho, tão esperada, ainda não se cumprira. Seu coração começa a ser assaltado pelas dúvidas. Em oração, ele expressa ao Senhor sua frustração. Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? É nesse momento de fragilidade humana que Deus manifesta sua fidelidade inabalável. Ele o convida a sair da tenda, a olhar para o céu, a contar, se puder, as estrelas. Então declara, assim será a tua descendência. Abrão, diante da imensidão do universo, decide crer. E a Escritura registra uma das afirmações mais poderosas da fé. E creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Essa fé, tão pura e confiante, rompeu os limites da lógica e tocou o coração do Eterno. Foi ali, sob as estrelas do deserto, que uma aliança foi selada, não apenas com um homem, mas com um povo, com gerações, com todos aqueles que viriam a crer. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixe o seu like. Porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com a sua fé. O tempo passou e a promessa de Deus parecia cada vez mais distante. Abrão já era avançado em idade e Sarai, sua esposa, permanecia estéril. Em meio ao silêncio de Deus, surgem as sugestões humanas. Sarai, angustiada e desesperançada, propõe a Abrão que tome sua serva egípcia, Agar, para gerar um filho. Naquele contexto cultural, isso era socialmente aceitável, mas espiritualmente revelava uma tentativa de antecipar os planos divinos com estratégias humanas. Abrão, mesmo sendo homem de fé, cede à proposta. E dessa união nasce Ismael, fruto de uma decisão apressada, não da promessa. O que parecia uma solução, logo se transforma em tensão e amargura. Sarai, agora tomada pelo ciúme, se volta contra Hagar, e a harmonia do lar é quebrada. Essa passagem revela uma verdade dura, porém necessária. A fé não se resume ao início da jornada, ela se prova na espera. Quando os céus parecem em silêncio, o coração humano se agita e busca atalhos. Mas cada atalho fora da vontade de Deus custa caro. Mesmo os grandes homens de Deus enfrentam momentos de impaciência, dúvidas e escolhas equivocadas. A espera molda o interior, expõe nossas motivações e revela se confiamos realmente em quem Deus é, ou apenas no que Ele pode fazer.
Depois que Hagar concebe Ismael, a tensão entre ela e Sarai se torna insuportável. Humilhada e desprezada, Hagar foge para o deserto, um lugar de solidão, sede e abandono. Mas é justamente ali, no silêncio e no calor implacável, que o céu se inclina sobre a terra. Um anjo do Senhor a encontra junto a uma fonte de água e a chama pelo nome. Aquele encontro não é comum, pois não se trata apenas de uma aparição angelical, mas de uma visita do próprio Deus à dor de uma mulher rejeitada. Hagar ouve do anjo palavras que revelam propósito, direção e esperança. Ela é orientada a retornar, mas também recebe uma promessa para seu filho. Ele será pai de uma grande nação. Diante desse encontro, Hagar declara algo profundo e inesquecível: Tu és o Deus que me vê. Essa afirmação nasce não de uma teologia ensinada, mas de uma experiência vivida. No lugar onde ela pensava estar invisível, esquecida, Deus se revela presente. O Deus de Abrão também vê a serva estrangeira. Ele não ignora as dores causadas por decisões humanas, mas entra na história para redimir e direcionar. Não há deserto tão árido que a presença de Deus não possa alcançar, nem dor tão escondida que o olhar divino não perceba. Quando Abrão tem 99 anos, o Senhor lhe aparece novamente e se apresenta de maneira poderosa. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. É uma convocação santa, não apenas a crer, mas a caminhar diante de Deus com integridade. Nesse momento, Deus renova sua aliança e transforma o nome de Abrão para Abraão, mudando também a identidade espiritual daquele homem. A partir dali, ele deixa de ser apenas pai exaltado e passa a ser pai de muitas nações, uma mudança que reflete a grandeza do plano divino. Mas esse pacto não é simbólico, é marcado no corpo, com a instituição da circuncisão como sinal perpétuo entre Deus e seu povo. Deus não quer apenas palavras, ele busca entrega total, uma vida moldada pela aliança. A marca na carne aponta para um compromisso de vida, um sinal de separação e santidade. Abraão ouve tudo em silêncio reverente, enquanto o Eterno desenha um futuro glorioso a partir de uma obediência marcada por fé. E essa mesma voz, que chamou Abraão a andar em sua presença, continua ecoando até hoje, buscando corações que aceitem ser transformados. Em um dia comum, à sombra das árvores, Abraão recebe 3 visitantes celestiais. Ele os acolhe com hospitalidade, oferecendo pão, água e descanso. No meio desse encontro aparentemente simples, surge uma declaração que desafia toda a lógica. Daqui a 1 ano voltarei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. Mas a resposta divina ecoa como um trovão de fé. Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Nesse momento, o impossível humano colide com o possível de Deus. A incredulidade de Sara é confrontada com a certeza de um Deus que não depende do tempo, da idade, nem das circunstâncias naturais para cumprir o que diz. Essa visita divina não se trata apenas de uma promessa renovada, mas de uma revelação profunda do caráter de Deus. Ele é fiel, ele é soberano e nada está fora do seu alcance. Cada detalhe dessa cena aponta para uma verdade espiritual poderosa que continua atravessando séculos, fortalecendo corações cansados e reacendendo esperanças esquecidas. Deus fala no tempo dele, age no tempo dele e cumpre cada palavra no tempo perfeito. A história da prova de Abraão é uma das passagens mais profundas e desafiadoras da Escritura. Deus, em sua soberania, chama Abraão a oferecer seu filho Isaque como sacrifício, um pedido que ultrapassa toda compreensão humana. Esse chamado não é apenas um teste de obediência, mas um momento onde o coração do patriarca é revelado em sua totalidade.
Entregar aquilo que representa a promessa, o sonho realizado pela graça de Deus, é um ato de fé que desafia o medo, a lógica e o apego natural. Abraão, porém, caminha sem questionar, guiado por uma confiança inabalável na fidelidade do Senhor. Cada passo rumo ao Monte Moriá é um passo de renúncia, entrega e amor profundo, pois sacrificar o filho é sacrificar a esperança, o futuro, o legado. No entanto, é nesse exato momento que Deus demonstra sua provisão, substituindo o cordeiro no lugar do filho e confirmando que a verdadeira adoração é o coração entregue sem reservas. Essa passagem revela que a fé genuína não mede as circunstâncias, mas olha para o caráter de Deus, crendo mesmo quando o caminho parece impossível. A obediência de Abraão se torna um exemplo eterno, um convite para que cada crente entregue seu Isaque, confiando que Deus proverá em todas as situações da vida. Quando Abraão levanta o olhar e vê o cordeiro preso pelos chifres em meio aos arbustos, uma nova dimensão da graça de Deus se revela diante de seus olhos. Aquele momento não é apenas um resgate físico, mas um símbolo profundo da provisão divina em meio às crises da vida. Deus não apenas prova a fé de Abraão, ele também se manifesta como o Deus que supre todas as necessidades, mesmo as que parecem impossíveis aos olhos humanos. A entrega do filho no altar, embora angustiante, é acompanhada por uma promessa renovada e poderosa. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que abençoarei grandemente a tua descendência. Essa bênção não é apenas para Abraão, mas para todas as nações da terra, que seriam tocadas pela fé daquele homem. A história de Abraão e Isaque permanece viva como um convite para confiar no Deus que vê, que prova e que provê, mesmo quando tudo parece perdido. A esperança é renovada não pela ausência das dificuldades, mas pela certeza da presença fiel do Senhor em cada passo da jornada. Quando Abraão envia seu servo para encontrar uma esposa para Isaque, ele demonstra uma confiança profunda na direção de Deus para o futuro de sua família. Essa missão não é apenas um gesto de cuidado paternal, mas um ato de fé que reafirma a aliança divina através das gerações. O servo parte com a certeza de que o Senhor guiará cada passo, mesmo sem saber exatamente onde encontraria Rebeca. Ao chegar à cidade de Nacor, ele ora pedindo um sinal claro, que a mulher que oferecesse a ele e aos seus camelos fosse a escolhida por Deus. A resposta imediata e precisa confirma que Deus está no controle dos detalhes, que não há acaso no cumprimento das promessas divinas. Rebeca aceita o chamado, deixa sua casa e segue para uma terra desconhecida, assim como Abraão fez no passado, confiando na providência divina. Esse episódio revela que a fé não é uma experiência isolada, mas uma corrente que atravessa o tempo, unindo vidas e destinos pela mão de Deus. Cada geração que crê na fidelidade do Senhor permanece firme no pacto, e assim o propósito eterno de Deus se manifesta através da história da salvação. Após muitos anos, Abraão vive intensamente os últimos capítulos de sua jornada terrestre. A passagem registra que ele toma outra esposa, Quetura, e dela tem vários filhos, mostrando que a promessa de Deus continua se manifestando em sua vida de formas inesperadas. Porém, o foco permanece em Isaque, o filho da promessa, aquele por quem Deus realizou um milagre. Abraão sabe que sua missão está cumprida e entrega seu espírito em paz, confiando plenamente no plano divino. Antes de partir, ele organiza a transmissão da aliança para Isaque, garantindo que a promessa continuará viva nas gerações futuras. A morte de Abraão não é um fim, mas uma transição, pois ele descansa ao lado de seus antepassados, deixando um legado espiritual sólido e uma herança de fé para seus descendentes. Este momento é um convite para refletirmos sobre a importância de viver uma vida marcada pela fidelidade,
pela esperança nas promessas de Deus e pelo compromisso com a caminhada espiritual. Cada geração é chamada a fortalecer a aliança, mantendo a chama da fé acesa e permitindo que a história de Abraão inspire e motive a caminhada cristã até os dias atuais. Assim, a jornada daquele homem que ouviu e respondeu ao chamado divino continua a ecoar como um testemunho eterno. Após a morte de Abraão, Isaque continua a caminhada da fé, enfrentando desafios e provações que testam sua confiança no Senhor. Em Gerar, mesmo em meio a conflitos e disputas por água, Isaque permanece firme, agindo com integridade e buscando a paz. A maneira como ele lida com os poços, disputados pelos moradores locais, revela uma fé ativa e perseverante, que não desiste diante das adversidades. Deus, fiel à promessa feita a Abraão, reafirma sua aliança a Isaque, garantindo bênçãos e multiplicação. Esse momento é crucial, pois mostra que a bênção não está ligada apenas a Abraão, mas se estende aos seus descendentes que caminham em obediência. A vida de Isaque nos ensina que a fé não é um estado estático, mas uma caminhada constante, onde a presença de Deus se manifesta em meio a lutas e desafios. Provisão do Cordeiro aponta para uma verdade maior que se cumprirá plenamente em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A perseverança e a obediência de Isaque abrem caminho para que a promessa continue viva, mostrando que a aliança divina é fiel, mesmo quando o terreno parece hostil. Essa história nos desafia a confiar no Deus que nos conduz, que multiplica nosso esforço e transforma nossas dificuldades em vitórias espirituais e materiais, reafirmando que a fé verdadeira é um legado que se transmite e se fortalece através das gerações. Jacó, filho de Isaque, caminha por terras desconhecidas, carregando sobre os ombros o peso da promessa feita a seus antepassados, Abraão e Isaque. Em uma noite solitária, ele repousa a cabeça em uma pedra e tem uma visão gloriosa. Uma escada que alcança os céus. Esse sonho não é apenas uma revelação sobrenatural, mas um momento decisivo que reafirma a fidelidade de Deus diante das dúvidas e temores humanos. Com anjos subindo e descendo e o Senhor firmando sua aliança eterna, prometendo bênçãos, proteção e multiplicação de sua descendência. A aliança que passou por gerações é renovada, trazendo conforto e responsabilidade. Jacó entende que carrega não só a herança material, mas o legado espiritual de seus antecessores, um chamado para viver em obediência e confiança inabalável. Ele faz um voto solene, declarando que o Senhor será seu Deus, reconhecendo que toda bênção depende da presença divina em sua vida. O encontro de Jacó com Deus revela a importância de reconhecer que cada geração tem um papel vital na continuidade do plano divino, mantendo viva a chama da aliança que transcende o tempo e as circunstâncias. Essa experiência mostra que a fé não é um dom estático, mas uma jornada dinâmica, onde Deus se revela progressivamente e o homem responde com compromisso renovado. Chegar ao fim desta jornada pela vida e fé de Abraão nos convida a uma profunda reflexão sobre a fidelidade do Deus que chama, prova, sustenta e cumpre suas promessas em cada geração. A história de Abraão é muito mais do que um relato antigo. É um convite vivo para que cada um de nós confie na providência divina, mesmo diante das incertezas e desafios da vida. Que a fé que transforma e renova inspire nossas atitudes diárias, guiando-nos a uma entrega verdadeira, onde a aliança com Deus se manifeste em cada escolha e em cada passo. Que possamos aprender a andar na presença do Senhor, como Abraão foi chamado a fazer, com coragem, obediência e esperança firme na promessa que nunca falha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todo o sempre. Amém. Agora, elevemos nossos corações ao Criador, pedindo que Ele fortaleça nossa caminhada espiritual, concedendo-nos sabedoria, paciência e fé inabalável para enfrentar todas as provas, certos de que seu reino, poder, honra e glória são eternos e supremos para sempre.